Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, canal Professor Bilibil Responde. É um canal para você trazer as suas sugestões, as suas reflexões, para que a gente dialogue sobre história, sobre educação, sobre, enfim, temas que possam nos interessar, temas que possam ajudar nós mesmos, enquanto brasileiros, a pensarmos um país melhor. Esse é o objetivo do canal. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Guerra do Contestado, que é um fenômeno razoavelmente conhecido, né, em todo o território nacional, que ocorreu em Santa Catarina, numa pequena parte do Paraná. Mas eu quero falar sobre a Guerra do Contestado em cima de uma indagação que me foi feita. Eu tinha iniciado a minha trajetória como professor de História, estava nas primeiras turmas no ensino superior, e um aluno bastante interessado, uma pena que não recordo mais o nome dele agora, ele me perguntou: professor, mas de tudo isso que o senhor está dizendo, a gente poderia dizer que a Guerra do Contestado é uma guerra de limpeza étnica? Né? E aí, claro, a gente fez o debate naquele momento e tiveram outros debates posteriores também, mas eu acho que a dúvida desse então estudante, né, hoje já professor, né, de história, eu acho que pode ser pertinente para outras pessoas. Né? Então, assim, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, vamos situar rapidamente o que foi a Guerra do Contestado. Né? Foi depois que o Brasil tomou posse efetiva, né, dos chamados Campos de Palmas, que envolvem parte do Paraná e parte de Santa Catarina, principalmente a região oeste de Santa Catarina. Depois que o Brasil toma posse, o Brasil inicia uma ocupação efetiva desse território. Né? E isso passa pela construção de uma ferrovia, né, que no setor catarinense ela vem margeando o Rio do Peixe, e que ela ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, né, de Itararé a Rio Grande, e também, então, para que as companhias de colonização atuassem aqui na região, trazendo, né, em sua maioria, os descendentes de italianos que já haviam ocupado toda a região do Rio Grande do Sul, da campanha gaúcha, né, todas aquelas imediações. E isso foi feito, né, primeiramente a ferrovia, né, mas para construir a ferrovia, né, foi feita uma desapropriação de muitas terras, margeando o traçado da ferrovia. E em muitas dessas terras havia então poceiros, né, em sua maioria caboclos, gente bastante humilde, né, sem instrução formal, que acabaram então se sentindo ameaçados no seu modo de vida e foram envolvidos pelos chamados monges, né, que são líderes religiosos que se inserem nesse contexto e, pela via da religião, conseguem aglutinar esses poceiros, esses caboclos. E aí há uma reação, né, da parte do governo brasileiro de expulsar esses poceiros. Né? Basicamente, esse é o roteiro muito resumido da Guerra do Contestado. Mas aí, dá para pensar que ela foi uma guerra de limpeza étnica? Né? Bom, eu como historiador, eu penso que é um pouco exagerado, mas não é algo sem uma comprovação histórica. E por que eu digo isso? Né? Porque se a gente fizer leituras de documentos da época, ou quem preferir, tem um livro paradidático escrito pelo professor Renato Mocelin, que chama-se Os Guerrilheiros do Contestado. Nesse livro você vai encontrar uma afirmação do posteriormente Marechal, mas se eu não estou fazendo confusão, na época ele ainda era general, Setembrino de Carvalho. Ele foi um dos vários comandantes militares que empreenderam aí as expedições contra os chamados jagunços, né? Os poceiros, né? Os caboclos, enfim. E o general Setembrino de Carvalho, ele diz, né, fazendo aqui uma adaptação às palavras dele, que a guerra é simplesmente a reação de pessoas que não veem outra forma de defender o seu direito e que um pouco de justiça social poderia resolver o conflito. Né? Então, eu acho esse depoimento,
vindo de um militar que cumpriu com o seu papel, né? Não se trata aqui de fazer nenhuma crítica, né? Muito pelo contrário, eu acho que ele demonstra uma sensibilidade, né, de que a guerra poderia ser evitada, ou pelo menos a gente pode ter essa interpretação dessa declaração dele. A guerra poderia ter sido evitada se houvesse uma predisposição a fazer algum tipo de ajuste pela via da posse da terra, né, por transferir essas pessoas para uma outra região, por acomodá-las, né, talvez com um pequeno incentivo para que eles, né, fixassem suas raízes em algum outro lugar, ou mesmo, né, o governo indenizando a ferrovia e assentando essas populações em algum ponto, mas pelo que dá a entender, né, do que a gente tem de acesso à documentação, não há essa vontade. Pelo contrário, há uma vontade do governo em trazer descendentes de imigrantes, principalmente italianos e alemães, que já tinham uma cultura de produção maior, no sentido assim, uma cultura mais capitalista de produção. Porque esses poceiros, eles pouco excedente geravam, eles sobreviviam da terra e basicamente era isso, né? E na visão dos governantes da época, a estrada de ferro traria a modernidade e com ela, então, as pessoas que iriam desenvolver a região, né? E digamos assim, o registro para a história foi a guerra, né? Então, essa afirmação do general Setembrino de Carvalho, ela é significativa no sentido de que, por meio desta declaração, a gente pode capturar, pelo menos em parte, qual era o espírito, qual era a ideia, né, do Estado brasileiro quando optou por fazer a resolução desse conflito pela via armada, né, pela via da guerra. Então, a gente pode pensar assim, que não se fez muito esforço para resolver o conflito de uma outra forma. Agora, dizer que foi uma limpeza étnica, né, talvez seja um pouco exagerado, muito embora um outro episódio ocorrido no atual município de Matos Costa, em que foram feitos dezenas de prisioneiros e eles foram embarcados no trem com a promessa de irem para um outro lugar. E a meio caminho, na viagem, eles são retirados dos vagões e eles são executados ali, várias dezenas de pessoas. Fala-se isso tem registro, tudo, né? Fala-se disso popularmente, mas tem registros históricos desta ação também. Então, esses episódios nos autorizam a pensar que realmente a guerra foi a solução talvez mais cômoda ou a solução talvez mais no pensar, né, do Estado brasileiro do início do século XX, a solução mais adequada para os objetivos que se tinha em termos de desenvolvimento para a região oeste, né? Tanto é que o oeste catarinense é conhecido pela produção integrada, pelo agronegócio e pelo regime da pequena propriedade, né? Então, o que restou da guerra também não são somente coisas negativas, né? Ou seja, há um desenvolvimento, o Estado de Santa Catarina ostenta razoáveis indicadores socioeconômicos, né? Mas ficará para sempre essa interrogação, né? Afinal de contas, a guerra poderia ter sido evitada? A guerra foi realmente para retirar os caboclos, né? Os exemplos que eu coloquei são para que você faça a sua reflexão, para que você tire as suas próprias conclusões, né? A ideia do canal não é trazer uma ideologia pré-concebida. A ideia do canal é trazer fatos, né, e incentivar que cada um faça a sua reflexão. É isso aí. Se inscreva, curta os nossos vídeos e principalmente traga suas sugestões para que a gente possa ampliar o debate. Valeu?